palavra de hoje está em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. Fala sobre a transfiguração de Jesus. A última vez em que a palavra foi trazida por mim, nós abordamos sobre a questão que Jesus deixa claro aos discípulos. Após Pedro ter revelado, quando muitas pessoas falavam quem Jesus era Jeremias, um dos profetas, Jesus era talvez Elias, ou talvez até João Batista, que havia sido morto já. Enfim, tentavam dizer quem Jesus era, quem havia reencarnado até. E Jesus não dá ouvidos a isso. Simplesmente ele vira aos discípulos e diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, pela revelação do Espírito de Deus, diz: você é o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus. E ele diz: bendito és, porque não foi carne nem sangue te revelar, ou seja, não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria, tudo que você conhece das Escrituras, da lei, que te faz você crer que eu sou o Filho, mas sim o meu Espírito que assim o revela. E assim Jesus vai afinando o seu discurso. Antes dessa passagem que eu trouxe, através daquilo que Deus motivou o meu coração, a respeito de negar-se a si mesmo, Jesus tinha feito muitos milagres. Tinha curado a filha de Jairo, tinha expulsado os demônios da região de Gadareno, ele tinha multiplicado os pães pela primeira e pela segunda vez, e o povo acompanhava, o povo vinha, claro, né? Em João diz que vocês não vêm por causa dos sinais que eu faço, mas sim porque te fartasse dos pães, né? Então Jesus repreende firmemente ali. E nesse meio tempo ele vai também mostrando aos discípulos qual que é a verdadeira importância de segui-lo, não só pelos milagres, por tudo de bom que Deus faz através de Cristo, mas sim pela palavra que ele promulga. Então ele diz um discurso forte para os discípulos: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você não negar-se a si mesmo e não tomar a cruz, fica assim: quem quer vir após mim, siga-me. Então é claro que isso fica fácil, todo mundo, ninguém, pode ver que muito pouca gente hoje em dia, nos últimos 10 anos, nega Jesus, a sua existência e a grande obra que ele fez, as grandes virtudes que ele promulga. Ninguém mais questiona muito isso, já notou? Mas relacionamento profundo, aí complicou. Negar a mim mesmo, tomar minha cruz, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu gosto, eu tenho que me tornar isso ou aquilo, né? Assim, aí começam a tecer um monte de jargões, estereótipos, né? A respeito dos crentes. Mas ele falou: não tem jeito, você tem que se negar. Mas mais do que isso agora, após essa vinda dos discípulos com Jesus, em que eles veem o poder de Deus, e não é assim quando a gente se converte? Eu divido essas passagens em 3 fases. A fase dos milagres, a fase em que Jesus determina que se negue a si mesmo e o acompanhe em meio a dores e dificuldades, e a fase em que Deus abençoa a gente com poder, com manifestações da sua glória. Isso é a vida do crente. No começo, quando ele se converte, no decorrer do conhecimento da palavra, em que ele começa a brigar com a sua própria carne, porque ele tem que mudar algumas coisas, isso leva tempo. Não é assim, em Google, aperta o botão, mudei. Não é assim. Isso é só no Google. Abençoado meio de comunicação para obter informações e maldito meio de comunicação, porque tem muito lixo lá. Aí a gente tem que saber discernir o que é bom e o que não é. Isso não é fácil, não é verdade? Às vezes a gente acaba, caramba, pensei que esse método de cortar madeira era legal, mas o cara me enganou, ele não sabia. Vou pesquisar aqui como é que eu vou mexer nessa madeira, como é que eu vou preparar essa instalação elétrica. Tem muito eletricista bom, mas tem eletricista picareta ali que dá umas informações que você fala, ai. Por isso que eu digo que o Google é bom, mas a gente tem que discernir, não é verdade? Então, não perdendo o fio da meada, existe a parte dos milagres que varre a nossa vida no começo, porque a gente precisa realmente ver o poder de Deus,
Porque a coisa impactou de tal forma que Deus começa a manifestar fortemente. Ele não quer te perder, você aceitou Ele, Ele mostra a você que Ele quer mudar a tua vida. Mas a partir do momento que você já vem caminhando, começando a conhecer a palavra, começando a solidificar mais a palavra no seu coração, aí começa a palavra a mexer com a tua carne, com o seu ego, com a sua maneira de pensar, de agir, né? Tal coisa você fazia, agora você não pode fazer mais, tal coisa você já sabe que não era bom, você tem dificuldade de largar, outras não, e assim vai, né? Esse é o negar-se a si mesmo. Mas agora, parece que em meio a tantas lutas, Deus está manifestando também que Ele quer te agradar, que Ele quer mostrar que Ele é bom e que vale a pena ficar com Ele. Então a transfiguração aqui que nós vamos ler em Mateus 17, de 1 a 8, visa isso também. Deus mostrar o seu poder, a sua glória, para realmente te apaixonar por Ele. Amém? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Olha a experiência boa, né? Bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele disse. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então ele, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Uau! Glória a Deus! Então, na época dos milagres, ali em que Jesus dá um tranco no povo, fala: vocês estão vindo por causa do pão que vos fartasse, mas não por causa dos meus sinais. Opa, já caiu uma leva enorme. A maioria. Se tinha 1000, ficou 200. Certeza. Mas em dado momento em que Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? Pedro fala: o Senhor é o Filho de Deus, o ungido de Deus. Opa, caiu mais uma leva. Porque ele pergunta para os discípulos, ele não pergunta para todo mundo. Interessante. E no caminhar ele diz: bom, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. O Filho do Homem terá que padecer muitas coisas. É a primeira vez que ele fala sobre cruz, sobre a necessidade de morrer para salvar a humanidade. O pessoal fica meio perdido. Nessa oportunidade também, ao mesmo tempo que Pedro declara ele como Filho de Deus, ele diz: longe de ti de acontecer isso, meu Senhor. Porque eles tinham aquela coisa que Jesus ia ser levantado como rei de Israel para livrar da opressão romana. Ele falou: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus. Opa! Ó a necessidade de negar-se a si mesmo e tomar a cruz, de deixar a palavra transformar. Eu falei: eu vim para isso. Eu vim para morrer por você. Olha que interessante. Então, em cima de tantas lições e durezas, porque estava sendo difícil para os discípulos ter que admitir aquilo, não sei porque só os 3 vieram para o monte para orar com Jesus na transfiguração. Não veio os 12 discípulos. Não podemos conjecturar nada. Jesus escolheu os 3. Tem pregadores que falam isso. Jesus tinha uma missão especial. Isso a palavra não diz. E o que a palavra não diz, eu não ouso afirmar nada. Há momentos em que Jesus paga a missão para os 70? Sim. Há momento em que ele paga a missão para os 12? Sim. Há momento em que ele chamou os 3 para uma nova experiência? Sim. Por quê? Não sei. Que Deus aprove ter misericórdia de quem ele não quer, e aprova ele não ter de quem ele não quer. Quer dizer que os outros não tiverem misericórdia? Não é isso. É que Deus escolhe fazer o que ele bem entende, porque ele é Deus. Ele sabe o que é o melhor. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe que a experiência que ele vai dar para Daisy, eu não suporto. E talvez a experiência que ele dá para mim, a Cecília talvez não suporte. Mas tem coisa que a Cecília suporta que nem de longe eu vou aguentar. É muito particular.
Deus nisso é incrível, Ele ama todos igualmente, Ele quer salvar a todo homem, Ele não se agrada da morte do ímpio, daquele que não o conhece, que não quer Ele não se agrada, olha só. O que dirá das pessoas que Ele ama e dos seus filhos? Mas a cada um Ele dá a experiência conforme Ele aprove. E acompanhou Tiago, João e Pedro lá no monte, e lá Ele se transfigurou. Transfiguração, no dicionário, fala em mudar ou alterar a forma, ou aparência externa de. Transformar, mudar de figura. Ah, mas e transformar? Então é a mesma coisa. O dicionário traz assim, tornar outro, dando novo estado ou disposição. Alterar, mudar a forma, aparência ou estrutura. Metamorfosear, mudar de natureza, condição ou caráter. Ah, então podemos dizer assim que transfigurar é só a parte externa. E transformar já inclui mais a parte interna? Não posso afirmar isso categoricamente, mas assim o dicionário deixa meio entendido. A verdade, gente, é que dizer sobre virtudes humanas que se relacionam ao espiritual é difícil colocar em palavras. Mas, porém, o que se viu dos discípulos ali é que a forma de Jesus se transformou às suas vistas. Então, é claro que fala-se em transfiguração, mudança externa, aquilo que os olhos humanos veem. Mas toda a experiência que você tem no humano com Deus, muda você na alma e no espírito. Então, podemos dizer assim, de forma muito humilde, que transfigurar é transformar, claro, quando Jesus se transfigura, quando Jesus se manifesta em nossas vidas, quando Jesus nos dá uma experiência forte, Ele muda você por dentro, não só por fora. E que importa se é por fora ou se é por dentro que Jesus se transfigurou, se transformou? O que importa é que Ele manifestou a sua glória a eles e mudou a vida deles. E mesmo o homem querendo fazer uma mudança por parte dele, vamos construir 3 tendas, Senhor, porque tal, não deu nem tempo, a glória já desceu. Ele não foi lá e falou, não precisa isso, filho, deixa que eu falo. Deus não fala assim, Ele escuta você, mas Ele manifesta o que Ele quer, porque o que Ele quer é mais importante. Não obstante, Ele ouvir o que você está dizendo. Então Pedro dizia naquele momento, vou montar uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Ele ia ficar de fora. Das duas uma, estava muito bom sentir aquela glória, que ele não precisava de mais nada, com certeza, né? E por outro, ele também humildemente estava reverenciando o Senhor, o Filho de Deus. Há versões que trazem até que eles tiveram sono. Para mim é guerra espiritual. O inimigo não quer que eles vejam aquela glória. Há aqui dizendo que eles caíram de medo, e realmente deve ser uma experiência bem forte. Nesse momento, a transfiguração ela traz várias mensagens, mas tem uma interessante que para os judeus era muito importante que eles estivessem entendendo. Quando Jesus transfigura e se torna branco como a neve, como aquela luz irradiante, maravilhosa, ele estava dizendo, eu sou maior que Moisés. Porque Moisés também, quando subiu e desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, ele chegou de que forma? O pessoal não conseguia nem olhar para ele, porque ele resplandecia a glória de Deus. Olha que interessante. Olha como Deus fecha para os judeus e para não judeus o entendimento de que Ele é maior que tudo. Ele é o cumprimento da palavra. Jesus Cristo é a própria palavra encarnada. Olha que coisa incrível. Então ele estava dizendo, está vendo? Eu estou resplandecendo. Moisés e Elias apareceram conversando com ele, mas não resplandecia como ele. Só ele resplandecia. São detalhes, né? Olha como Deus está mostrando. Lá em outro momento ele fala, eu sou o pão da vida, lá em João 6, né? Não é assim? Ele fala, Moisés lhe deu o pão. Porém, o pão verdadeiro que meu pai dá é o que desce da vida ao mundo, e eu sou esse pão. Mostrando que eu sou o cumprimento daquilo que Moisés colocou. Isso era importante para que os judeus não fizessem idolatria. Outra coisa, Jesus não se importa com as tendas que Pedro queria montar ali. Porque se ele permite aquilo, com certeza aquele monte
que não é certeza que seja o Monte Tabor. Existem dúvidas sobre isso, mas muitos colocam esse Monte Tabor como sendo o monte que Jesus estava. Não é confirmado, mas se montasse tenda lá ia virar idolatria. Se acha o corpo de Moisés, Moisés ia ser idolatrado. Existem coisas na Bíblia que a gente percebe que fica no mistério, por quê? Arca da Aliança, você já pensou se ela fosse achada? Ou a Arca de Noé? Ah, meu amigo, se o homem já faz idolatria sem ter algo palpável, né? O que dirá quando tem algo palpável? Como é difícil. Vamos falar a verdade? Nós todos somos assim um pouquinho, né? Nós idolatramos coisas que nós gostamos, sem querer. Por isso que às vezes Deus fala, ó, já deu o filme aqui, hein? Já assistiu bastante filme, já deu, não deu não? Às vezes Deus fala para mim, ô filho, esporte eu sei que você gosta, mas já deu, né? Pudim de leite condensado, pizza. Na verdade, o homem pode idolatrar o que ele quiser. Mas Carlão, peraí, Deus não falou para eu viver a vida com a minha família, ser feliz, tá tudo bem, filho, mas tudo que é demais não presta, dizia meu pai, né? Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. A gente acaba caindo numa... Não vou falar idolatria, também está exagerando, mas um gosto exacerbado, né? Um gostinho para mais do que deve, né? Não adianta. Lembra que eu contei aqui? Falei, pai, não vou pecar, o novo convertido, vou ficar aqui na cama, quietinho, dormindo, né? O dia inteiro, quero ver se eu vou pecar. Vou mostrar para o senhor que eu consigo não pecar, já pecou, preguiçoso. Tudo que é demais não presta. O ser humano é assim. Por isso que Deus precisou morrer e ressuscitar por nós, porque a gente não dá conta da gente. Então é lindo você ver a transfiguração aqui, demonstrando o amor de Deus por Pedro, por João, por Tiago, né? E para nós agora, mostrando, ó, eu vou me transfigurar, eu vou dar experiências fortes, você vai sentir o meu poder, você vai sentir a minha glória, você vai sentir que vale a pena ficar em meio às dificuldades. É isso que ele estava falando. O construir tendas aqui, na época dos judeus, na época de Abraão era os pilares de pedras, né? Fazer monumentais, memoriais, porque é o seguinte, o pessoal não tem celular, não tem nada para guardar, não tem os escritos, não tem nem papel direito, né? Todo mundo que escrevia no papiro ali, ou seja lá o que valha naquela época. Então eles construíam memoriais, que eram para eles guardar aquele momento importante. É claro que Pedro também queria, aquele momento era maravilhoso, ele não queria esquecer mais. Então aquela tenda ia ficar marcada como a tenda da transfiguração. Mas antes disso, Deus desce com a sua glória e fala, ó, a ele é meu filho escolhido, a ele ouvi. Acabou, a referência é Cristo, a referência é a palavra de Deus. E não adianta, qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer ensinamento humano, por mais bom que possa parecer, jamais será completo como a palavra de Deus. Qualquer mártir ou qualquer super-herói jamais vai superar Jesus Cristo. Jamais. O que ele fez foi completo. Não adianta. Carlos, isso também é idolatria. Não, isso é filosofia de vida, isso é modo de viver, isso é a razão de viver, isso é o sentido de existir. Deus é único e enviou seu Filho para nos salvar. E o seu Espírito se manifesta ao nosso coração, porque Deus não pode se apresentar a nós diretamente como Ele o é. Porque se numa transfiguração todos caíram no chão, o que dirá se Deus se manifestar diante de nós na nossa condição? A gente some que nem palha no ar quando queima. O demais, quem criou foi o homem. Todo o resto de religiões, divindades e tudo que existe no mundo, o homem criou. O inimigo se aproveitou disso e faz os seus enganos. É que é pura e simplesmente crer no que está escrito aqui. É isso que Deus espera de nós. A ele ouvi. Esse é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Escutem. Porque ao escutar o que ele diz, o Espírito impetrará no coração aquilo que é necessário. Ah, Carlos, mas a pessoa pode ter coração duro e se fechar. Bom, então ele não está escutando. Ele está tapando os ouvidos. Mas a verdade não é o que nós queremos. Mas quando isso ocorre, por isso que existe a intercessão de um justo.
Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, porque a voz do Senhor é como de muitas águas, né? É o estrondo de muitas águas. Imagina, Carlos, se é o estrondo de muitas águas, como é que eles entenderam? Ah, mas o Espírito Santo faz entender, não é verdade? Jesus aproximou-lhes deles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Então, levantando os olhos, não viram mais ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem a glória, só viram Jesus. É isso que Deus quer de nós, que nós fiquemos com o sentido da vida, que se chama Jesus, com a verdade, que é Jesus, com o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Não adianta. Isso não é idolatria. Jesus não é para ser idolatrado. Jesus é para ser vivido, porque Jesus é a palavra de Deus cumprida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor transfigura em nós a tua glória a cada dia. A tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas, por causa do teu grande amor, por causa do sacrifício na cruz. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê mais momentos como este, em que o Senhor manifeste em nós a tua glória, o teu amor, a tua salvação, a tua cura, a tua libertação. Porque precisamos ser libertos de nós mesmos, precisamos ser curados de nós mesmos, porque na forma decaída como estamos, não conseguimos te servir, a não ser através do teu Espírito, através da tua palavra. Nós te agradecemos por isso, Pai. Pedimos que o Senhor nos perdoe quantas e quantas vezes, muitas vezes a gente não consegue fazer o que devemos fazer. Mas sabemos que buscando a tua palavra, estudando-a, meditando nela dia e noite, conseguiremos cumprir tudo aquilo que o Senhor espera de nós. E nós te agradecemos por isso, porque isso não é a nossa condição, a nossa inteligência, a nossa capacidade. É a força do teu Espírito em nós, nos ajudando a prosseguir em meio às tribulações e dificuldades. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor, pelo teu grande amor manifesto em Jesus Cristo. Abençoa-nos, capacita-nos, orienta-nos, para que possamos dar resposta àqueles que nos pedem, que nos perguntam a respeito de Ti e da Tua grande glória. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém.